Olá! Esta semana é o último tema do trimestre, onde estudamos sobre os livros de Filipenses e Colossenses. O tema dessa semana é Permanecendo na Vontade de Deus. A nossa missão na imersão de hoje é analisar os versículos finais da carta aos Colossenses e também dar uma olhada em alguns trechos cruciais do livro de Atos, né? Exato. O objetivo aqui é desvendar, a mente brilhante e a vasta rede de contatos do apóstolo Paulo. Porque, sabe, muitas vezes existe uma imagem extremamente romantizada na história. Aquela coisa do herói. Isso, a figura do herói solitário. Aquele lobo solitário caminhando contra o vento, enfrentando o Império Romano inteiro apenas com a sua voz, sabe? É o que passa longe da realidade, né? Totalmente longe. As fontes mostram que a expansão dessa mensagem não teve absolutamente nada de solitária. Na verdade, dependeu de uma estratégia engenhosa de colaboração. Com certeza. Porque imagina tentar administrar uma operação multinacional hoje. Já é difícil com a tecnologia que a gente tem. Pois é. Agora imagina fazer isso sem internet, sem um serviço postal público, enfrentando estradas perigosas e, na reta final, estando acorrentado numa prisão de segurança máxima. É exatamente esse nível de logística e de liderança que a gente vai investigar hoje. E olha, é precisamente por isso que o material de hoje transcende a mera análise histórica, sabe? A gente está diante de um estudo de caso complexo sobre eficiência tática. É sobre a alocação de recursos de gestão de crises no primeiro século. Nossa, sim. O nível de coordenação documentado nessas fontes antigas rivaliza, com a complexidade de muitas cadeias de suprimentos globais modernas. Caramba! Não se tratava apenas de ter uma mensagem forte. Tratava-se de construir uma infraestrutura humana capaz de fazer essa mensagem sobreviver e se multiplicar num ambiente extremamente hostil. Certo. Vamos desvendar isso então. Porque para entender como essa rede se espalhou por uma extensão tão vasta, a gente precisa primeiro olhar para os métodos descritos no livro de Atos, né? Que é a nossa base histórica ali. Exato. Funciona quase como um diário de bordo das operações iniciais. E as fontes apontam que a jornada missionária de Paulo não começou com ele sozinho. De jeito nenhum. Ele começou unindo forças com Barnabé e mais tarde com Silas. Ao analisar a visão geral das 3 grandes viagens missionárias em Atos, me veio uma analogia. Qual? Lendo sobre a movimentação da equipe, parece que Paulo atuava quase como um diretor de operações moderno. Olha, faz todo sentido. Né? Porque em vez de simplesmente caminhar a esmo de vila em vila, ele tinha uma estratégia clara. Ele focava nos grandes centros de distribuição urbanos do Império Romano, tipo Éfeso e Corinto. Os polos comerciais. É como escolher abrir uma loja âncora nas principais capitais do mundo em vez de começar, por cidades minúsculas no interior. E se conectarmos isso a uma visão mais ampla? A estratégia de focar nas metrópoles era a única maneira viável de escalar a operação. Claro, o Império Romano era formidável na sua extensão territorial. Tentar cobrir cada quilômetro a pé, parando em cada pequena aldeia, seria logisticamente impossível para o tempo de vida de uma única pessoa, né? Ia levar séculos. Exatamente. Então, o sucesso expansivo relatado no livro de Atos não foi um acidente de percurso. Foi o resultado de um foco cirúrgico. Ao plantar o núcleo da mensagem em grandes centros metropolitanos, a equipe aproveitava o intenso fluxo de comerciantes, viajantes, autoridades, sabe? Eles usavam a estrutura que já estava lá. Perfeito. A mensagem utilizava a própria infraestrutura romana, as famosas estradas de pedra, as rotas marítimas, e assim a mensagem irradiava naturalmente das capitais para as províncias menores. Mas espera aí, vamos analisar isso com um pouco mais de criticidade. Vamos lá. Focar nos grandes centros metropolitanos faz todo sentido do ponto de vista da otimização de tempo. Eu entendo isso. Mas isso não cria um problema gigantesco de alcance? Como assim? Bom, se o líder da operação está focado apenas nas metrópoles, como a mensagem chega aos camponeses, aos vilarejos e às cidades mais afastadas? Isso não corria o risco de se tornar um movimento puramente elitista ou urbano? É uma ótima pergunta. E tem mais.
Os textos indicam que Paulo escreveu a carta aos Colossenses, mas possivelmente nem visitou a igreja de Colossos pessoalmente, né? É o que as evidências sugerem, sim. Então, como é que uma comunidade inteira é fundada e instruída por alguém que não está lá? Eu fico impressionada com isso. Olha, o que é fascinante aqui é que a resposta para o problema do alcance geográfico reside num conceito que hoje a gente chama de delegação. Delegação? Isso, mas executado num nível extremo, sabe? É verdade que Paulo provavelmente não fundou a comunidade em Colossos. Uhum. Ele tinha uma profunda consciência das próprias limitações físicas de tempo e espaço. A solução mecânica para não deixar o interior desamparado foi estabelecer centros de treinamento imersivo. Ah, entendi. Durante o tempo em que esteve em Éfeso, por exemplo, o relato de Atos menciona que ele debatia e ensinava diariamente. Ali ele não estava apenas dando palestras para uma plateia passiva. Ele estava formando líderes. Exato. Ele estava formando multiplicadores locais. Então, em vez de viajar até o Vale do Lico, onde ficava Colossos, ele treinou as pessoas daquela região que já estavam de passagem por Éfeso para que elas voltassem e fizessem o trabalho por conta própria. Exatamente isso. O mecanismo dependia de identificar obreiros locais com alto potencial e confiabilidade. E o nome que se destaca incrivelmente nas fontes de hoje é Epáfras. Epáfras. Foi Epáfras quem fez o trajeto físico. Foi ele quem absorveu o treinamento e assumiu a imensa responsabilidade de levar a mensagem para cidades menores. Cidades como Colossos. Colossos, Laodiceia e Herápolis. Paulo treinou Epáfras e Epáfras alcançou o interior da província da Ásia. Certo. A teoria da delegação é linda. Mas vamos falar da prática no mundo antigo? Vamos lá. Porque delegar hoje significa que, sei lá, se um gerente regional cometeu um erro, o diretor manda um e-mail... Resolve na hora? Faz uma videoconferência e corrige no mesmo dia. Mas no primeiro século, se Epáfras volta para Colossos e começa a distorcer a mensagem ou ensinar coisas completamente diferentes, Paulo não tem como saber. De jeito nenhum. Levava semanas ou até meses para uma notícia viajar de Colossos até onde Paulo estivesse. Não era incrivelmente imprudente entregar o trabalho de uma vida nas mãos de terceiros com tanta distância envolvida? Essa é uma constatação fantástica sobre a realidade logística da época. E, sim, o risco de fragmentação ou de distorção da mensagem era tipo colossal. Eu imagino. E é por isso que o nível de confiança e a profundidade do treinamento prévio precisavam ser absolutos. A delegação no primeiro século não era simplesmente entregar um manual de regras e desejar boa sorte, né? Não tinha como ser. Envolvia conviver. Envolvia modelar o comportamento e forjar uma parceria baseada em lealdade extrema aos princípios centrais. O líder verdadeiro precisava aceitar a perda de controle absoluto para que a missão pudesse crescer além das próprias mãos. E o fato de a comunidade em Colossos ter sobrevivido e florescido a ponto de receber uma carta tão complexa mostra que deu certo. Mostra que o método de confiar em colaboradores locais como Epáfras, apesar dos riscos absurdos de comunicação, funcionou incrivelmente bem. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Por quê? Porque uma coisa é ser o estrategista dinâmico, viajando livremente pelo Mediterrâneo, organizando as equipes presencialmente. Isso, o diretor em campo. Isso. Mas o cenário muda completamente quando a gente olha para as circunstâncias em que a carta aos Colossenses foi escrita. Ah, com certeza. O texto mostra que Paulo perdeu sua mobilidade física. Ele foi feito prisioneiro. A lógica comum ditaria que o projeto inteiro deveria colapsar imediatamente. O diretor de operações foi neutralizado pelo Estado romano. Acabou, né? Seria o fim lógico. Mas a rede não desmoronou. Ela se adaptou. Eles substituíram a presença física por cartas. É tipo o equivalente antigo e extremo do trabalho remoto, só que coordenado a partir de uma cela. Exato. Mas como isso funcionava na prática? Porque a gente sabe que os romanos não tinham exatamente um escritório confortável para os prisioneiros. Longe disso. Isso levanta uma questão super importante sobre a brutalidade da infraestrutura imperial, sabe? Uma prisão no primeiro século não possuía nenhum dos recursos que a gente associa a um sistema carcerário moderno.
Não existia essa ideia de reabilitação. Era só punição mesmo. Muitas vezes, eram lugares insalubres, escuros, e, crucialmente, o Estado não fornecia sustento adequado aos prisioneiros. Nossa, sério? Eles não davam nem comida. Raramente. A sobrevivência de um detento dependia frequentemente de uma rede externa, de amigos e colaboradores. Eram eles que traziam comida, roupas e materiais. Que loucura! Então, transformar esse confinamento debilitante na base de operações de uma rede internacional é um feito de resiliência, assim, extraordinário. Totalmente. O uso de pergaminhos e papiros tornava-se o cordão umbilical entre o prisioneiro e o mundo exterior. E a entrega dessas cartas, a gente tem que lembrar que não havia um correio público para cidadãos comuns. Não, de jeito nenhum. O serviço postal romano, o cursus públicos, era estritamente para uso do Estado e dos militares. Era coisa do governo. Ou seja, enviar um e-mail hoje leva 1000 segundos. Mas enviar a carta aos colossenses exigia que um mensageiro voluntário colocasse a própria vida em risco, Sim, sabe? Exato. As estradas antigas eram infestadas de salteadores, os naufrágios eram super comuns. Se o mensageiro fosse assaltado no meio do caminho, o livro de Colossenses, como a gente conhece hoje, simplesmente não existiria na história. É verdade. E essa vulnerabilidade física da transmissão da informação é algo que frequentemente passa despercebido hoje em dia, né? A gente dá isso como garantido. Sim. Mas cada documento que sobreviveu representa uma jornada épica e perigosa. E é justamente aqui que a equipe mencionada nos versículos finais do capítulo 4 de Colossenses se torna tão vital. Quando Paulo lista quem está enviando saudações e quem está carregando a carta, ele está mapeando a logística da sobrevivência do próprio movimento. É um mapa da rede. O texto menciona especificamente Títico como portador da correspondência. E olha, a confiança depositada no Títico era incalculável. Ele levava o documento original. Sim, ele era a garantia física de que a estratégia e a instrução chegariam ao destino. Isso me dá o gancho perfeito para destrinchar essa lista de nomes do capítulo 4, sabe? Vamos lá. Porque as fontes não trazem apenas uma lista telefônica de contatos aleatórios. Elas trazem perfis muito específicos. A gente tem nomes como Tíquico, Aristarco, Marcos, Justo, Epáfras, Lucas e Ninfa. O que há de tão especial na composição desse grupo operando junto nesse período de crise? Olha, o aspecto mais revolucionário desse grupo é a extrema diversidade sociológica e cultural deles. Como assim? Para a mente moderna, uma equipe diversa é um objetivo corporativo comum, né? Sim, diversidade nas empresas. Mas, no contexto do primeiro século, tratava-se de um choque estrutural absoluto. Sério? Sim, as sociedades da antiguidade eram muito rígidas. Elas eram fortemente compartimentadas por etnia, religião, classe social e gênero. Um judeu praticante e um gentio, por exemplo, não apenas tinham culturas diferentes. Havia profundas barreiras rituais e de pureza. Ah, as regras de pureza. Exato. Regras que frequentemente os impediam de sequer sentar à mesma mesa para uma refeição. Mas espere. O Império Romano não era conhecido por ser cosmopolita? Até certo ponto, sim. Porque, você tinha rotas comerciais ligando o norte da África, a Ásia Menor e a Europa. As pessoas se misturavam nos mercados o tempo todo, não é? Por que esse grupo específico choca tanto? É que o Império era cosmopolita no sentido comercial. Ah, entendi. Cidadãos de todo o mundo conhecido negociavam nos portos e mercados. Mas essa mistura era puramente transacional. Era só negócio. Exatamente. Você negociava com o estrangeiro no mercado, mas você não levava ele para a intimidade da sua casa. Você não dividia o pão numa refeição comunitária e definitivamente não o chamava de irmão. Nossa, faz todo sentido. Então, a quebra dessas barreiras rituais e sociais dentro da equipe de Paulo era tipo um escândalo cultural. Ter judeus e gentios trabalhando como iguais na mesma missão desafiava séculos de separação. E ainda tem a presença feminina assumindo posições de extremo risco e liderança, né? Importantíssimo. O texto de Colossenses faz questão de enviar saudações à ninfa e à igreja que se reunia na casa dela. Exato, ninfa. E, poxa, no primeiro século, uma sociedade intensamente patriarcal.
Ter uma mulher como anfitriã e protetora de um grupo de pessoas que seguiam uma mensagem que muitas vezes era mal vista pelo Império? Era muito perigoso. Pois é, isso era colocar um alvo gigantesco nas próprias costas, certo? Sem a menor dúvida. O cristianismo incipiente não possuía templos ou edifícios públicos. Toda a sobrevivência do grupo dependia da coragem de pessoas com recursos suficientes para abrigar dezenas de membros em propriedades privadas. Era tudo nas casas. Sim. E Ninfa não estava apenas oferecendo uma sala de estar. Ela estava assumindo o risco legal e social de patrocinar uma assembleia que não reverenciava os deuses do Estado. Uma coragem absurda. Absurda. E, além disso, a lista traz outros detalhes sutis sobre a dinâmica de equipe. Marcos é mencionado, por exemplo. Ah, o Marcos. E isso é notável, porque se a gente olhar para o livro de Atos, Paulo e Barnabé tiveram uma ruptura severa, justamente por causa de Marcos. Porque ele tinha desistido, né? Isso, ele havia abandonado a missão no passado. E agora, anos depois, encontramos Marcos ali, na prisão, como um colaborador de confiança do próprio Paulo. Uau, isso é gestão de pessoas pura. Totalmente. Existe um arco de redenção e de resolução de conflitos dentro da própria equipe administrativa. A rede não era formada por pessoas perfeitas que nunca discordavam, sabe? Eles tinham problemas. Era formada por pessoas que aprenderam a superar rupturas profissionais pelo bem maior da missão. E, por falar na mecânica dessas correspondências, os versículos finais trazem um mistério histórico que me deixa fascinada. Qual mistério? O texto traz uma instrução explícita de Paulo pedindo que, depois de lerem a carta em Colossos, eles fizessem com que ela fosse lida também na igreja de Laodiceia. Até aí, tudo bem, é uma circulação normal de documentos. Mas em seguida ele manda ler a carta que viria de Laodiceia. É aí que entra o mistério. Exato. Essa carta enviada a Laodiceias simplesmente sumiu. Ela não foi preservada na história. Nós temos a estrutura inteira de uma operação e, ainda assim, peças gigantescas de comunicação se perderam no tempo. Pois é. A carta perdida de Laodiceia é um excelente lembrete da precariedade da informação na antiguidade, né? Como que a gente perdeu isso? Olha, os papiros eram incrivelmente frágeis. Eles eram suscetíveis à umidade, ao fogo e ao próprio desgaste físico de tanto manusear. Eles esfarelavam praticamente. Sim. Então a única forma de preservar um texto era copiá-lo continuamente à mão. E essa menção em Colossenses prova categoricamente que a rede de correspondência era muito mais frenética e volumosa do que o cânon preservado nos mostra hoje. Tinha muita coisa circulando. Estima-se que muitas outras cartas e instruções táticas circulavam constantemente pelo Mediterrâneo, sendo lidas, trocadas e copiadas pelas comunidades locais. A informação que sobreviveu é apenas a ponta do iceberg de um sistema de comunicação formidável. O que mostra também a inteligência de fazer as igrejas trocarem as cartas entre si, né? Por que você acha? Por quê? Pensa bem. Se a comunidade de Laodiceia copia o documento de Colossos e vice-versa, eles criam um backup rudimentar. Uma cópia de segurança. Isso. Se uma cidade for atacada e perder os seus pergaminhos, a cidade vizinha tem a cópia. Isso é simplesmente brilhante. Foi o que garantiu a sobrevivência dos textos. Mas mesmo no material que sobreviveu, como nessa reta final de Colossenses que a gente está avaliando, a densidade da informação é de tirar o fôlego. O final do pergaminho devia estar completamente espremido. Imagina um aperto das letras. Sim. Há um momento, inclusive, de quase tensão militar. Uma exortação bastante incisiva e pessoal direcionada a um homem chamado Arquipo. O texto manda adver a ele: cuide de cumprir a tarefa que você recebeu. Um recado bem direto. Muito direto. Parece que o tom muda de algo fraterno para uma cobrança executiva urgente, sabe? E essa mudança de tom é muito característica da reta final das correspondências antigas. Por causa do espaço. Exato. O espaço no papiro estava se esgotando e escrever não era barato nem fácil.
A menção a Arquipo evidencia que, além de traçar estratégias globais, havia um monitoramento rigoroso das tarefas individuais locais. Eles acompanhavam o progresso de perto. E essa exortação não é necessariamente uma bronca, sabe? Mas um encorajamento imperativo diante de uma possível fadiga ou intimidação. Faz sentido. A urgência palpável de Paulo nos seus fechamentos reflete a realidade de alguém que sabia que seu tempo físico estava acabando. Ele sentia que não ia durar muito tempo. Sim, ele procurava fechar todas as pontas soltas, legitimar portadores, estabelecer conexões cruzadas entre as cidades. Ele queria garantir que cada engrenagem humana, como Arquipo, entendesse o peso da responsabilidade individual dentro da grande máquina. Nossa, é muito profundo. Então, o que tudo isso significa para a nossa realidade hoje? Uma reflexão necessária. Porque analisar o modo como a operação foi estruturada no primeiro século me faz pensar em algo que a gente ainda não discutiu. O que seria? Hoje, a gente tem uma facilidade imensa com a tecnologia, né? Mensagens instantâneas chegam ao outro lado do planeta em segundos. Reuniões inteiras acontecem em vídeo cruzando oceanos. O mundo encolheu. E, no entanto, frequentemente, as equipes e as comunidades modernas parecem muito menos conectadas, muito menos diversas e muito mais isoladas emocionalmente do que a rede que era operada a partir de uma prisão na antiguidade. É um paradoxo interessante. Será que a fricção do mundo antigo, sabe, o perigo real de entregar uma carta à mão, o risco letal de hospedar um grupo em casa, será que isso criava uma intencionalidade que foi anestesiada pela nossa facilidade tecnológica? É bem possível. O compromisso nascia da dificuldade. Exatamente. O fato de ser tão difícil colaborava para que o vínculo fosse inquebrável. A tecnologia moderna nos deu alcance, mas talvez tenha nos custado comprometimento genuíno. Nenhuma rede sobreviveu ao teste do tempo baseada em contatos superficiais. Verdade. E para quem está acompanhando a nossa imersão e chegou até este ponto, pensem na imensa importância de compartilhar este vídeo com outras pessoas. Fundamental. Se essa análise trouxe alguma clareza ou alguma ideia nova, a ação mais valiosa é pegar o link dessa imersão e compartilhar com outras pessoas da sua própria rede de contatos. Ao fazer isso, o conhecimento se espalha e novas conexões são fortalecidas, provando que a circulação de ideias importantes continua sendo feita por pessoas intencionais, passando mensagens valiosas adiante. Em 1 Tessalonicenses 5,18, somos convidados a dar graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Inspirados pela estratégia missionária de Paulo, que utilizou sua vida e recursos para o serviço do Evangelho e capacitou outros para continuar o trabalho, somos chamados a colaborar na missão divina. Mesmo que não possamos ir fisicamente a muitos lugares, podemos apoiar aqueles que vão através da oração, dos dons e do encorajamento. Assim como Paulo se cercou de colaboradores fiéis, sejamos gratos por cada oportunidade de servir e colaborar na obra de Deus, refletindo o amor e a graça de Cristo em nossas vidas diárias. Seja um agente ativo na missão divina e permita que Ele use sua vida para impactar outras pessoas,